Pessoal, você já acordou com um sonho, uma imagem, uma ideia e você ficou se perguntando: o que é isso? O que isso quer dizer? Hoje eu tenho a alegria de trazer para esse bate-papo a minha colega psiquiatra, Rayana Coelho. E ela vai falar para a gente, vai dar muitas dicas para a gente sobre isso. É com muita alegria que eu apresento para vocês a minha colega Rayana. Obrigado de coração por você ter vindo aqui, por você disponibilizar o seu tempo para a gente conversar. Eu queria que você se apresentasse, falasse para a gente quem você é. Imagina, eu agradeço muito o convite, é sempre um prazer enorme poder falar sobre esses temas todos, né, que me encantam. É um prazer participar desse projeto super legal que você está levando adiante. Que você batizou de Pedrocast. Que eu batizei de Pedrocast. E, bom, meu nome é Rayana, eu sou médica psiquiatra, eu sou também analista junguiana e apaixonada por esses temas todos que envolvem, né, o comportamento humano e as questões que a gente consegue entender e captar que envolvem a alma, né? E isso sendo apresentado da forma mais simples, que é no nosso cotidiano, em forma de sintomas, em forma de mensagens, de sonhos, de ideias, de ideia fixa, né? Então, acho que é sempre muito bom a gente poder falar sobre tudo isso, seja em que formato for. Imagina, acompanhada de um amigo, melhor ainda. Mais fácil, né? Rayana, como que surgiu em você a decisão de medicina e de psiquiatria? Como é que foi isso na sua vida? O meu avô paterno, ele era médico. E uma pessoa que eu admirava muito, assim, que admiro muito, né? A imagem dele, a figura dele, permanece muito viva na família inteira. A pessoa, acho que mais generosa que eu já conheci na minha vida. E eu via nele um brilho no olhar para trabalhar. Ele veio, fez medicina no Rio, veio para o interior de Goiás, antes mesmo da construção de Brasília, para atender pacientes, né? Pacientes que precisavam nas fazendas, depois construiu um hospital e tudo. E eu vi ele trabalhando, ele trabalhou até os últimos dias, praticamente, de vida dele. E eu vi um brilho no olhar dele e eu cresci com o desejo de ter isso também. Então, desde muito pequena, eu dizia que eu queria ser médica. Só que a minha mãe é psicóloga e meu pai é um historiador, filósofo, escritor. Então, eu vivi também o contato disso em casa. Só que eu achava que era meu hobby. Eu gostava de ler, de assistir filmes complexos, sabe? Aqueles que ficam ali que ninguém assiste, que dizem que é só para preencher. Sempre gostei de assistir, sempre gostei de ler os livros do meu pai, as revistas da minha mãe. Eu achava que isso era um hobby. Entrei na medicina realmente aberta a gostar de um monte de coisa, gostei de muita coisa. Só que quando chegou na psiquiatria, eu, de repente, percebi que meu hobby estava ali, né? E aí não precisei de muito tempo para ver que era aquilo mesmo que eu queria. Os meus amigos começaram a dizer assim, até em outras clínicas, quando chegavam pacientes um pouco mais complexos, com essas questões mais pessoais, eles falavam: Rai, esse paciente é para você. E, de fato, eram os pacientes que eu gostava mais de atender. Quando os pacientes traziam mais elementos da vida pessoal, das dores, dos sofrimentos que não estavam exclusivamente vinculados à queixa ali clínica, mas à história de vida e ao contexto todo de vida. Então, foi muito fácil, a partir dali. Eu já entrei nos projetos da UNB, entrei nos ambulatórios e já emendei a residência na própria UNB, pelo HUB. Parece que quando a especialidade chega na gente, tudo se fecha, né? Exatamente. Ou tudo se abre, não sei. Eu também, eu queria fazer clínica médica, queria fazer endócrino, e parece que a psiquiatria falou: tudo acabou agora. É isso. Esse mundo... É como se iluminasse um caminho, né, de forma mais forte. Você ainda gosta de outras tantas coisas, mas aquilo ali é mandatório, assim, Isso. quase no caminho. Isso. E aí eu brinco às vezes, com os colegas, né? Não sei se eu faria medicina, mas psiquiatria, com certeza, é uma paixão. Eu faria, Sim, né? sim. Todas as vezes, assim. Sim, compartilho dessa... Sou apaixonado. Sim. E aí, como é que surgiu, né? Como é que surgiu essa coisa da
da linha do Jung na sua vida? Como é que apareceu isso? Eu fiquei assim, tão encantado, assim. No meu primeiro ano de residência, eu participava já dos projetos, eu gostava de psiquiatria social e fui fazer um curso na Inglaterra com a equipe, o grupo de psiquiatria, né, da minha residência. E lá a gente encontrou com uma pessoa que era presidente, era da Associação Jungiana do Brasil, e a ideia era trazer ali o embrião de um curso de Jung para Brasília. E eu acompanhei essa reunião, eu estava ali assim, só como acompanhante, porque eu era aluna, estava junto. E aí, quando eu ouvi aquela conversa, eu falei assim, nossa, eu não posso ficar fora disso. E aí, quando a gente retornou, eu conversei, né, com o doutor Gabriel Oliveira, e pedi autorização para começar esse curso ainda junto com a residência. Então, eu fiz a especialização de psicologia clínica junguiana, que foi esse primeiro que abriu aqui em Brasília. E quando terminou esse curso, foi uma coisa tão transformadora na minha vida que eu entendi que eu precisava ir além, me deu vontade de ir além e de fazer realmente a formação completa para ser analista junguiana. Não como uma transição, né, da psiquiatria para análise, muito mais como uma associação, porque como eu comecei a fazer o curso clínico junto com a residência, a minha formação já foi com esse alcance maior. Né? Não foi uma coisa que eu me formei de um jeito e depois abri um espaço para o outro. Foi uma formação meio conjunta. Então, isso me acompanha desde o início da formação enquanto psiquiatra. Vamos começar agora com perguntas técnicas, mas eu acho que é algo que está no inconsciente. Já vamos usar o termo lá no inconsciente coletivo, pergunta que está todo mundo ali, né? Freud e Jung se desenvolveram juntos por um tempo. Em algum momento eles se separam. Em algum momento eles entram com conceitos diferentes e tem uma divergência. E hoje, na prática, né, no dia a dia, como é que você percebe essa diferença? Como é que é essa diferença na prática? Né? A gente entende que tem momentos da vida do ser humano que eu acho que a psicanálise ela se faz necessária, presente. E aí tem um momento que talvez uma terapia mais incisiva, mais cognitiva, ou ainda a terapia junguiana. Mas assim, no conceito, né, como é que esses dois se saíram de paralelismo? Como é que foi isso? Eles tiveram, inclusive tiveram um período de colaboração muito bonito. Né? O Jung era mais novo, então por muito tempo, até hoje as pessoas falam que ele era um discípulo do Freud. Né? Na verdade, ele já desenvolvia um trabalho bem interessante no hospital psiquiátrico, quando Freud soube, né, dos trabalhos dele e vice-versa. Ele usou parte do trabalho do Freud para desenvolver também as pesquisas dele. E quando eles se encontraram, foi um encontro mágico, né? Imagina, dois pensadores criativos. Gigantes, né? Exatamente. E eles passaram um tempo levando adiante esse pensamento. Só que aí tem um pouco mais a ver com a questão da estrutura da teoria mesmo. Para o Freud, a estrutura freudiana é muito centrada na questão da libido sexual. A sexualidade como esse ponto. E para o Jung, não é que ele tenha se transformado, isso já existia, talvez até pensando na base, né? O Freud, ele era de origem judia, ele era um judeu ateu. O Jung, ele era filho de pastores, de um pastor protestante. Né? Então, talvez um pouco desse viés tenha trazido para o Jung a necessidade de amplificar um pouco essa ideia de onde vem essa energia. E o questionamento dele foi basicamente que essa energia talvez não viesse ou não tivesse tão absolutamente direcionada à sexualidade. Daí vem muito a ideia de que Jung era místico, porque aí entra o espaço em que as simbolizações, né, os símbolos, os mitos, os sonhos que você falou, né, entram como elementos importantes que sinalizam onde é que a energia, não apenas direcionada a uma libido sexual, mas uma libido como pulsão de vida, né, uma libido como energia de vida, que pode também estar direcionada e distribuída nesses outros espaços, né, que o Jung depois chamou de energia psíquica.
que é como se fosse a energia, assim como a gente se alimenta e tem energia física disponível para as nossas tarefas ali, né, objetivamente orgânicas, a energia psíquica é a energia que vem a partir das nossas experiências, né, como a nossa experiência mais ampla traz esse tipo de energia. Então, acaba que o Jung leva em consideração também o que não pode ser muito bem explicado, que depois a gente fala, né, falando mais tecnicamente, fenômenos ocultos, o que na prática, trazendo para o final da sua resposta, assim, na prática, hoje, né, aqui, a gente falando, o que é isso? Eu entendo como uma maneira da gente validar toda a experiência do indivíduo da pessoa que vem ali e que está sentada na sua frente te contando a história dela, né? Então, eu gosto muito da linha junguiana porque me dá respeito muito, assim, Freud para mim é das leituras mais fáceis, porque ele sempre escreveu muito bem. Né? Assim, ler um texto de Freud é muito gostoso. Inclusive, a gente tem estudos muito consistentes que provam que, na verdade, o vínculo com o terapeuta, né, com o profissional, com o psiquiatra, ele é mais importante do que propriamente a linha, né? Então, vai muito mais do que você se sente mais à vontade. Qual é a linha que te deixa mais à vontade? Que se parece mais com você, né? Que te faz mobilizar mais facilmente as questões que precisam ser tratadas, né? Então, eu, pessoalmente, particularmente, gosto muito da linha junguiana porque eu acho que ela amplifica, né? Tudo importa. Às vezes o paciente chega para mim e diz, eu tive um sonho assim mesmo, mas não vou contar não, porque aconteceu uma coisa assim, mas acho que isso nem importa. Eu sempre falo assim, não, por que não importa, né? Se você lembrou, eu acho que importa. Né? Se te chamou a atenção, talvez importe. E muitas vezes a gente vê que dali aí a gente traz, olha, conversa, faz uma releitura, né? Uma extrapolação daquele primeiro olhar objetivo e prático, né? A gente acaba fazendo uma extrapolação e dali, às vezes, saem símbolos, né? Que é o que a pessoa consegue se apegar, de repente, num momento de grande dificuldade. Então, eu acho muito bom por isso. Rayana, as pessoas, nós, né, pensamos muito assim, Jung, sonho. Mas existem muito mais coisas no dia a dia que estão relacionados a estudos bem técnicos e profundos de Jung, né? Então, assim, nós temos símbolos. E como é que chama os eventos que cruzam nossa vida mesmo? Fenômenos ocultos? Fenômenos ocultos? Não, trickster. O trickster. O trickster é um dos elementos arquetípicos que simboliza, por exemplo, aqueles acontecimentos que vêm e que atrapalham, como a gente estava aqui, né? Se programando para começar, de repente cai uma luz ali fora de hora, o microfone desliga fora de hora. São formas de organizar esses assuntos em temas, mas a gente pode olhar para isso de forma muito simplificada na vida, né? O que quer dizer... A gente está pensando numa quantidade de energia, de elementos individuais, mas a gente também precisa entender que é uma quantidade de elementos coletivos relacionados à nossa ancestralidade e às nossas crenças, elementos mitológicos. E é muito interessante a gente entender, os estudos de Jung mostram muito que isso se repete em grupos diferentes, ainda antes de qualquer contato e qualquer troca. Isso é muito lindo. Isso é muito lindo. Né? Porque, assim... grupos no mundo inteiro que não tínhamos WhatsApp, internet, e eles estavam se repetindo da mesma forma, praticamente, em lugares diferentes do mundo. Sim. Foi daí, assim, observando, por exemplo, elementos que se repetiam em pacientes psicóticos, elementos que se repetiam em mitos de culturas completamente diferentes, isoladas, em lugares, né, geograficamente muito distantes. E foi a partir desse aprofundamento que ele trouxe a ideia do inconsciente coletivo. A ideia de que existem elementos que que extrapolam a nossa experiência pessoal e que estão aí disponíveis. É como se fosse uma forma disponível e que a gente vive de forma pessoal, cada um desses elementos, de acordo com a nossa experiência. Você consegue dar um exemplo? Sim. De que aconteceu, né? Sim. De coisas que ele encontrou em culturas diferentes, em, né, regiões diferentes. Eu vou dar um exemplo, pensando aqui ele falava, tinha um elemento que era um elemento da psicose de um paciente internado num hospital, que ele viu se repetir
com as mesmas descrições, por exemplo, de uma outra região. Mas tentando trazer, por exemplo, existe o arquétipo da mãe, né? O arquétipo materno, ele existe. A forma como eu vou internalizar e experimentar esse arquétipo vai depender da minha mãe pessoal, como foi a relação, como é a relação, quem ela é, como foi a experiência dela, da minha relação enquanto mãe, se eu escolho ou não ser mãe. Então, às vezes as pessoas pensam que os arquétipos, eles trazem um engessamento. Só um pouquinho, antes da gente continuar, o que é arquétipo? Arquétipo, então, arquétipo é exatamente essa ideia dos elementos coletivos disponíveis para todo mundo. Vou dar alguns exemplos para ficar mais... O arquétipo da criança, do sábio, da mãe, do herói, colocando alguns elementos mais fáceis da gente entender, que é tudo o que a gente pode viver, tudo o que a gente pode projetar, tudo o que a nossa psique é capaz de visualizar, de vislumbrar, de vivenciar, pode ser um arquétipo, um elemento de um arquétipo. É como se fosse essa disponibilidade coletiva. E ele está presente em todas as culturas. Ele está presente, né, no universo, né? Uhum. Então, em cada cultura, o arquétipo materno, ele se concretiza, ele é vivenciado de formas diferentes. O arquétipo é o mesmo, como se fosse um construto, só que um construto psíquico, né? E não uma ideia. A parte da ideia é que a gente vai colocando e agregando de acordo com valores culturais. Isso. Mas em todo o mundo existem mães, existe o materno. E, por exemplo, às vezes as pessoas perguntam, mulheres que não desejam ter filhos ou que não têm filhos, mas e como é que é, então, essa vivência do arquétipo? O arquétipo, ele está presente nas relações, na forma da gente se relacionar com o mundo. Não precisa ser necessariamente de forma concreta na sua relação pessoal. Então, por exemplo, existem pessoas que têm uma relação pessoal negativa com o pai, mas entram em contato com o arquétipo paterno originalmente nessa relação concreta. Mas podem ressignificar esses elementos com a própria paternidade, se resolverem, se forem, no caso, pais, ou com outras relações que tragam essas mesmas características. Então, a forma como os arquétipos, que são todas essas possibilidades de existência, se manifestam pessoalmente, o Jung chamou de complexos. Então, os complexos é quando os arquétipos são transformados em experiência pessoal. Então, os complexos individuais é que carregam os elementos positivos e negativos da experiência de cada um. Olha que lindo isso. E aí é que entra a questão, por exemplo, dos sonhos, dos traumas, das fobias, dos medos, dos esquecimentos. E o Jung tinha o teste de associação de palavras, né, que ele fazia com as pacientes, falando várias palavras desconectadas de contexto. E ele percebia isso lá, os estudos originais, que algumas palavras, diferentes palavras, traziam reações diferentes para as pacientes. Isso mostrava que, de repente, aquela ideia tinha um sentido ou mais doloroso ou traumático para aquelas pacientes. Daí ele desenvolveu essa teoria dos complexos. E que a gente pode identificar, por exemplo, trazendo para a nossa conversa atual, uma música que chama atenção, ou um lugar que você não gosta, um tipo de lembrança que te traz coisas boas ou coisas ruins, um sonho que você tem e que se lembra num determinado dia. Às vezes a gente não alcança nossas mudanças de humor, né? A gente está ali de um jeito e de repente a gente muda, sem perceber o que de repente pode ter acontecido. E às vezes algum desses elementos pode ter acessado esses elementos energéticos mesmo, né, da sua experiência, trazendo um retorno positivo ou negativo de acordo com a sua experiência. E o que a terapia, o que a análise traz como possibilidade é da gente ir entrando individualmente a vida de cada um, as experiências pessoais, as crenças, aí não só as crenças daquela pessoa, mas é importante entender de onde ela vem. Qual é o contexto familiar? Porque, às vezes, tem elementos ali que ela não alcança, que ficam no inconsciente e que se manifestam negativamente na vida dela, travas, coisas que, às vezes, ela nem alcança, e que tem a ver com essa construção mais ampla, né? Mais arquetípica, mais coletiva, né? Esse coletivo sendo formado ali da experiência individual, da experiência familiar, experiência cultural, né? de
uma etnia, de uma região, de um país. Então, acho que isso tudo... eu entendo, né? Acho que o fato de ser médica me mantém uma base estrutural mais... não diria mais cética, mas é um pouco também. Né? Me mantém uma Pode base pensar em estrutural mais concreta. concreto. Então, eu acho que esses elementos, eles vêm... O grande perigo, e talvez por isso Jung tenha sido chamado de místico, e muitas pessoas têm preconceito, porque traz a ideia de que a gente vai derivando para um lugar etéreo, né? E a gente não alcança o dia a dia ali, o sofrimento, o sintoma concreto da vida da pessoa. Quando, na verdade, eu gosto de trazer isso como elementos adicionais, né? São elementos, são indícios a mais, que a gente, levando em consideração, junto com o sintoma, como se a gente fosse colocando umas pecinhas a mais num quebra-cabeça que vai fazendo um sentido maior. Rayana, e aí, caso clínico, né? Paciente depressivo que não vê saída, aquele quase que um arroz com feijão do nosso dia a dia, né? Não vê ânimo nas coisas. Como é que você aborda, como é que você acessa isso de modo geral, ou, né, na sua rotina? Porque a gente tem as nossas perguntinhas clássicas, né? Mas você espera surgir ou você já vai em cima? Como é que é isso, né? É muito interessante, né? Porque eu vou até adiantando, muitos dos meus pacientes que eu hoje acompanho, né, que sempre acompanho em terapia, são pacientes que depois de uma consulta assim, mais profunda, viram para mim e perguntam: você faz terapia? Você atende terapia? Então, em geral, muitas vezes o interesse parte do paciente a partir das nossas consultas. Então, não, é algo que é construído ali. Enquanto psiquiatra, e você deve compartilhar disso, é muito bom a gente ter uma ferramenta tão potente, tão poderosa, quanto uma boa medicação, né? Então, a gente sabe que a medicação, especialmente hoje, com muita evolução nesse sentido, a gente tem medicações que, de fato, melhoram a vida do paciente, que trazem um retorno funcional, que tiram ele daquele lugar paralisado, né, em relação à própria vida. E isso é muito bem visto, né? Isso é muito importante. Só que, onde é que entra essa abordagem? Eu entendo como uma abordagem que amplifica esse tratamento. Porque aí, se a gente está olhando quem é essa pessoa que estava ali naquele sofrimento agudo, absoluto, ou até cronificado, com tanto prejuízo, a gente vai entender como é que são as relações, como é que são os vínculos, como é que é o contexto, como é que é a relação dela com o próprio trabalho, com os próprios sonhos. E aí, muitas vezes, é nesse espaço que eu vou enxergando uma dinâmica assim, um pouco mais complicada, ou um viés de interpretação, uma dificuldade de olhar. E eu trago, às vezes, umas inflexões, assim, né? Jogo uma ideia, pergunto o que a pessoa pensa. E é muito interessante o quanto, muitas vezes, parece que dá uma descortinada, assim. Porque é uma lente a mais. Não é diminuir o papel da medicação, não é diminuir, por exemplo, pelo contrário, o papel da vida prática ali, das decisões, né? Das decisões, da atuação ali na vida prática, é muito mais trazer ferramentas extras para você conseguir olhar. Eu entendo como dar mais possibilidades. Porque, às vezes, o paciente está com uma vida tão complexa, às vezes, realmente, a vida está difícil, né? Não tem como a gente... Olha, a relação está difícil, viveu grandes decepções, grandes frustrações. E aí? Né? O remédio tira daquela zona de penumbra, daquela zona pantanosa, mas mantém num limbo em que a pessoa pode não resgatar de volta um sentido de vida. Né? Um sentido no sentido mais... numa ideia mais ampla. E a simbolização é como se fosse uma possibilidade dela segurar algo dela. Né? Porque o mais interessante, por exemplo, do sonho é que ninguém contou. Exato. Ninguém te falou, ninguém te disse. Foi alguma coisa que... Porque a ideia, isso eu acho importante colocar, que os sonhos para a linha junguiana não é aquela interpretação absoluta. Assim, você sonhou com isso, então vai acontecer aquilo. Você sonhou... Não é isso. É assim, você sonha
você sonhou que está sendo... Estava num lugar super difícil, isso aconteceu com uma paciente. Ela trouxe um sonho que ela estava num lugar super difícil e tal, e que ela era como se fosse um parque, e ela perdia a bolsa com a identidade, com tudo e tal. E aí parece um sonho assim, nossa, sonho que estava num parque, perdeu a identidade. Mas vamos pensar, a ideia de condução durante o sonho, como é que você se sentiu? Como é que era para você no sonho? Como é que você se sentiu? O que é para você essa questão da identidade? O que esse tipo de lugar representa? Porque aí a gente vai achando indícios dos medos, a gente vai achando indícios, por exemplo, no caso dessa paciente que perdeu a bolsa e tal, ela estava, de fato, numa busca de identidade, usando, né, a palavra que ela que se concretizou ali no sonho. Ali, né? Mas era realmente uma complexidade relacionada a era uma mulher que vinha de uma família em que ela tinha pouco espaço. Então, ela era sempre alguém que fazia a vontade de alguém, entrou numa relação e isso tudo continuou. Então, é muito interessante conseguir simbolizar essa identidade para que ela entenda o quanto é uma busca profunda dela, né? Que foi, no caso, não é assim, olha, você sonhou com isso, então você perdeu a identidade. Então não, porque às vezes, falando assim de forma concreta, parece uma tentativa de adivinhar, né? Isso. Parece não sou eu. Um lugar... Aí entra esse lugar místico, de fato, Isso, exatamente. Né? Porque não sou eu. Tentando entender o que esses elementos, o que essas imagens representam para aquela pessoa que me trouxe. Agora, além do sonho, isso pode ser uma preocupação que vem e volta ou que não abandona. Isso pode ser, por exemplo... Pode ser um trauma? Pode ser um trauma. Né? Pode ser um trauma. E a gente sabe que traumas muitas vezes trazem elementos de esquecimento, como estratégia ali, né? no momento de sobrevivência mesmo. Dissociações, né? Esquecimentos, perdas de elementos importantes que às vezes as pessoas têm medo de lembrar ou não conseguem mesmo acessar. E você sabe o que eu acho belo nisso? É que, mais uma vez, não sou eu, médico, que vou dizer o que o teu sonho quer dizer. Exatamente. Né? É você que vai enxergar o que faz sentido. Exatamente. O que para você essa ideia... Sabe uma coisa muito interessante? Que um dia desse, eu estava conversando sobre isso com a paciente, que ela é psicóloga, e formada recentemente, e um pouco desconfortável em saber qual é o lugar de um terapeuta ali no atendimento. E aí eu disse para ela, falei, olha, realmente o lugar de um terapeuta, de um analista, é você conseguir ali se destacar de você mesmo e tentar ir junto com o paciente, olhar para ele, para a história dele, para o contexto dele, para as crenças dele, achar elementos que tenham significado e que tenham sentido para ele. E aí eu me lembrei de uma coisa interessante, quando eu estava grávida do meu segundo filho, no primeiro trimestre eu enjoei muito. Não parava, assim, não passava, eu enjoei muito, não passava com remédio, não passava com nada. E aí todo mundo perguntava, mas você continua trabalhando? Sim, eu trabalhei normalmente, porque em atendimento era o único momento em que meu enjoo melhorava. Olha só. E eu acho que isso é uma espécie de explicação, assim, de algum modo, naquele momento eu estava desconcentrada de mim, né, da minha percepção, né, somática ali, da minha percepção de incômodo, com uma atenção flutuante, mais direcionada para o outro. Então, o suficiente para me fazer perceber menos o incômodo físico meu. Então, acho que o papel de um analista, de um terapeuta, precisa ser um pouco esse. Né? Não é nada místico, né? Não é nada... Afinal, eu sempre falo, às vezes as pessoas conseguem lidar um pouco melhor nessa faixa de transição, porque quem tem medo da psiquiatria, né? Do psiquiatra que prescreve, que dá remédio. Quando pensa na minha formação dupla, pensa, não, mas ela é analista também, né? Então, ela não deve ser aquela médica que dá remédio sem necessidade e tal. E o contrário também. Porque também tem muito preconceito. Às vezes, as pessoas, a priori, se incomodam. Não quero falar disso, né? Que viagem, né? Nossa, que viagem. E o meu pezinho no chão ali da medicina também traz um pouco disso. Né? Porque são ferramentas todas que estão disponíveis ali. E a gente pode usar não de acordo com a minha escolha. Né? Eu acho que esse é o mais interessante. De acordo com a viabilidade, de acordo com o entendimento, com a concordância de quem está sentado ali na frente. E a gente vive, assim, são momentos muito interessantes.
nas sessões, e esses das consultas em psiquiatria, que de repente, nesse momento em que a gente chega num lugar simbólico bem valioso, e a pessoa sai dali com uma, sabe, com uma imagem de si, com um sentido a mais para alguma coisa que ela não compreendia tão bem. É como se fosse alguma coisa que ela se apega ali, a mais, né? E leva adiante pro dia a dia dela. Então, é muito... Eu acho fantástico. Que bacana, que legal. Eu tenho visto, nós temos visto, todo dia, né? Uma questão que eu não vou dar o nome agora, que eu quero que você traga para nós o nome disso, né? Que você tente nominar isso, que é política, que nós vivemos sempre essa questão tensa, religião, jogo de futebol, né? O que isso tem em comum? Como é que Jung vê isso? Como é que Jung iria olhar para um Fla-Flu, né? Para o Corinthians e Palmeiras? É muito interessante, né, a sua pergunta, porque eu acho que a gente volta, são polarizações, né? Tudo isso, todos esses temas que você traz, são temas que a gente costuma olhar de forma polarizada. Entendi. É o bom e o ruim, é o que serve e o que não serve, é o certo e o errado. São polarizações que, se a gente for olhar, enquanto a gente só refletir do ponto de vista coletivo, a gente vai continuar fazendo projeções, né? Eu coloco o olhar do ruim no outro lá fora, no outro time, ou na religião que não é a minha, ou em qualquer tipo de configuração que eu não concorde ou que não faça parte, eu coloco as projeções ruins, né? E o bom fica do lado de cá, assim, num espaço de defesa. Só que é óbvio que dá para a gente viver e lidar com tudo isso de forma mais tranquila, trazendo para um espaço mais amistoso, né? Usando aí uma palavra também do futebol. Só que a gente só é capaz de fazer isso de verdade se a gente for olhar essas projeções nas relações individuais. O quanto nós, antes de colocarmos energia, né, e extrapolarmos essas questões polarizadas coletivamente, que a gente vê o tempo todo, né? E mais recentemente, acho que algumas coisas ficaram ainda mais claras, ainda mais polarizadas, e as pessoas se inflamam com essa projeção toda do problema do lado de fora, né? Só que, se a gente for olhar para uma projeção de pares, uma relação entre duas pessoas, trazendo para um contexto mais próximo, a gente sabe que a gente tende a idealizar, né, inicialmente o outro. A natureza, a realidade das relações começa a ficar um pouco mais difícil quando eu vou confrontando o que eu projetei no outro com quem ele realmente é. Aí, muitas vezes, começam a aparecer muitos dos conflitos, né? E aí a gente deve se perguntar, o que eu desejo? Eu desejo me relacionar com o outro ou eu desejo que o outro seja aquilo que eu acho que eu preciso? Né? E para a linha junguiana, o caminho é a gente se perguntar, e do lado de dentro? Como é que essas polarizações são vistas do lado de dentro? Como é que eu lido com essas questões que eu projeto do lado de fora, que é mais fácil colocar ali no outro, como se fosse uma tela mesmo de projeção, é mais fácil de enxergar. Como é que eu faço para lidar com tudo isso em mim? Né? Todos os preconceitos, todas as idealizações. Então, esse espaço pessoal e individual é o primeiro lugar onde a gente é capaz de transformar o mundo. Certo. Porque mudando essa lógica interna. Nós temos alguns conceitos aqui, né? Para estar atento. Polarização, projeção, mas o quê? Consciência disso? Seria isso? Talvez uma amplificação de consciência. Porque o caminho do autoconhecimento, né, o que Jung chama de individuação. Individuação é o caminho que leva a gente a se tornar quem a gente realmente é. E quem a gente realmente é, não é a minha imagem individualizada, personalizada, né, com elementos que eu escolho aqui, que são compatíveis ou interessantes aqui.
quem eu realmente sou inclui tudo o que eu não quero ver, tudo o que não faz bem de repente. Tudo que eu nego. Tudo que eu nego, que eu não acesso de forma fácil, tudo que em geral incomoda o outro na relação. Então, esse caminho de individuação é idealizado enquanto fim, né? Você dizia, eu sou individualizado. Uhum. Mas é uma ideia de caminho que a gente leva. E caminho de integração. Em que a gente, para conseguir entender essas polarizações do lado de fora, o mal, o bem, o que é difícil, eu preciso olhar onde é que essas coisas estão em mim também. Onde é que Isso tá? é integração. Isso é integração. Isso faz parte da integração. Não, e você tá, pelo menos aqui dentro, você está trazendo uma luz gigante, porque tem um monte de conceito que parece conceito místico. E, na verdade, são conceitos técnicos que ele já trazia. Exatamente. Né? Exatamente. E, assim, o que eu acho é que se a gente tira o preconceito com essa ideia do místico e entende que esses são elementos práticos, estão ali, né? O que é humano. São questões que não foram trazidas originalmente ou por Freud ou por Jung. São questões que a gente consegue enxergar nas construções mitológicas de quanto tempo atrás. É isso que eu ia te perguntar. Né? São conceitos que, ditos de forma diferente, a gente encontra na filosofia, desde os primórdios das discussões filosóficas. Isso. Então, na verdade, a gente não está falando de algo que selecionou para falar do universo. A gente está falando do humano. Né? Das questões que fazem parte do humano. Porque essas questões não mudaram, né? O amor, a dor, a guerra, né? Por isso que esse arquétipo do herói, por exemplo, isso está presente desde sempre. Exato. Mas será que isso não existe hoje? É claro que existe. Né? Por exemplo, nós médicos, é uma das coisas que a gente fala, a gente corre o risco de se vestir desse personagem do herói e sair achando que a gente vai salvar todo mundo e se cobrar e se inflar numa imagem heróica quando isso é muito perigoso. Né? Não é abrir mão da nossa responsabilidade enquanto profissionais. É tomar cuidado para a nossa responsabilidade não ser sufocada pela imagem. Né? E aí a gente também tem imagina nesse período que a gente está falando de redes sociais, de imagens, de filtros e tal, né? O quanto isso também é perigoso. Quem é que aparece ali? Exato. É a pessoa de verdade? Ou quantos personagens? É mais um elemento que Jung chama de persona. Que são esses personagens que a gente precisa desenvolver e elaborar na nossa vida, mas eles não são uma representação absoluta de nós. Eles são segmentos do que nós somos e podemos ser adequados e adaptados às nossas necessidades. E aí o patológico estaria na fixação da pessoa. Exatamente. Numa identificação excessiva com esse personagem que te desvia de quem você é profundamente, assim, de todos os outros elementos que integram. Tem um conto do Machado de Assis que é muito interessante, eu agora não saberia dizer o nome certinho, mas é fácil de procurar, que ele é um general que entra para a reserva e quando ele tira a farda e se olha no espelho, ele não se reconhece. Então, assim, trazendo fora, não é Jung, não é um texto de Jung, é um conto do Machado de Assis. Trazendo essa ideia. Então, o que eu gosto muito de falar é que a gente fala de Jung e tudo, mas é da forma como Jung falou sobre tudo isso que está aqui para a gente olhar e pensar e refletir. Né? E essa ideia de você tirar... O que você tira, né? Quando você tira, você não se reconhece. E essa semana mesmo eu atendi uma pessoa que foi fazendo ali escolhas ou não fazendo escolhas, né? Que também é uma escolha. E, de repente, hoje, ele próximo da meia idade, ele se vê num lugar que é completamente diferente do que ele, de repente, gostaria. Né? Ele está vivendo uma crise que é de não se achar lá nesse lugar. Eu não vejo, não me vejo, não me acho. E aí é um momento em que a gente deve se perguntar a quem que ele foi atendendo? A qual desses elementos internos ou dessas expectativas externas ele foi atendendo, e hoje, de repente, quando ele se procura, ele vê um abismo entre a imagem que as pessoas têm dele, que é de uma pessoa bem-sucedida e tal, e a imagem que ele tem dele, que é descolada, né, desse personagem. E eu acho que todos nós temos um pouco disso, né? Isso é necessário. Necessário, né? A imagem. Isso é necessário, sim.
né? Sim. Isso é saudável, né? Imagina se a gente falasse, por exemplo, tudo que a gente pensa sem nenhum tipo de filtro Exato. ou cuidado. Tudo que a gente sente, né? Isso seria minimamente não empático, né? Então, esse cuidado de como você se apresenta, a forma como a gente se coloca, algumas coisas que até de forma cuidadosa a gente não diz, né? Umas omissões bem honestas e leais, eu acho. Né? Então, isso é uma forma de você interagir, conviver socialmente. Agora, o quanto você tem consciência de que aquilo ali é uma escolha e uma adequação necessária para aquela função e o quanto você se confunde com aquilo. Exato. Né? Eu acho que aí é que traz para mim uma questão que é muito significativa, que é essa da consciência. A consciência que a gente tem da gente, né? Essa consciência que a gente tem da gente nos ajuda a fazer escolhas, inclusive a arcar com as perdas, com as frustrações. Porque quando a gente tem consciência e noção de quem a gente é, fica mais fácil deixar o restante para trás, né? Sim. Já vi alguns mestres, algumas pessoas, né, ditas iluminadas, e aí, quando perguntaram para ele, mas como você é iluminado? O que é isso? Ele fala assim, olha, a única coisa que eu acho que tem diferente é que eu me enxergo um pouco melhor. Né? E isso foi uma fala de diversos mestres iluminados, gurus, que se entendiam. Qual é o conceito de iluminação? Eu me enxergo um pouco melhor. Eu não acho que eu sei do mundo, eu não acho nada, muito menos que eu sei de você. Sim, sim. E aí a gente pode traduzir isso, né? Se a gente for falar em termos junguianos, uma pessoa num caminho de integração né, com maior consistência, a gente pode trazer em termos bem simplificados, a gente pode chamar isso de maturidade. Maturidade. Né? A gente pode chamar de maturidade, de uma humildade que a experiência de vida traz. Né? Por que a experiência da vida, em geral, começa a trazer? A gente vai aceitando o que a gente deixou para trás. Né? É muito interessante falar sobre isso hoje em dia, né, nos tempos líquidos do Bauman, em que as pessoas têm tido, os jovens especialmente, muita dificuldade de fazer escolhas. Muita dificuldade de concretizar a vida. Né? Porque esse período com muitas possibilidades, né? Você pode ser amigo de uma celebridade, seguir uma celebridade do outro lado do mundo e tal, e acompanhar. E a sensação, essas receitas fáceis, né? De você ficar rico, feliz e uma Seu vida primeiro de milhão, propósito, né? sabe? Essa coisa toda assim, que leva as pessoas a irem para um lugar uma areia movediça. Né? Porque ali elas estão esquecendo de fazer escolhas individuais e entrando numa projeção idealizada. E quando vem a frustração, elas simplesmente se partem. Quebram. Simplesmente se partem, porque é isso. A dificuldade de fazer escolhas é a sensação de que você poderia ter tudo e você está deixando tudo para trás. Mas o quanto não é importante a gente, de fato, ter consciência do que a gente deixou para trás? Porque a gente fez uma escolha, né? E esse caminho é um caminho de humildade também. De entender que não, eu não posso ser tudo. Não, eu não posso ter tudo. Né? Diante das minhas possibilidades, qual é a minha melhor escolha? Reconhecer a sua humanidade. Exatamente. Né? Enquanto humano, eu sou um indivíduo. E o que eu posso fazer de melhor? Me reconhecendo como um indivíduo. Não achando que eu posso ser tudo, né? E nisso as pessoas têm dificuldade de escolher carreiras, onde vão morar, de sustentar relacionamentos, de fazer vínculos, né? Vínculos mais estáveis, ainda que não sejam duradouros necessariamente, mas estáveis minimamente para que as pessoas consigam se enxergar nessa relação espelhada e reconhecer elementos projetados ali, amadurecer. Então, é muita nós que temos, né, filhos pequenos e tal, não é incomum que os pais me perguntem assim, como é que a gente orienta os jovens hoje? E o que a gente fala para eles? Porque antigamente, né, na época do meu avô, que era médico, imagina, você podia fazer medicina e ser um bom médico. Se você fosse um engenheiro, você poderia trabalhar numa empresa. A gente conseguia fazer uma projeção de anos. Se você fizer isso, você vai chegar ali e minimamente as coisas podem funcionar. E hoje? A gente não sabe. Daqui a 15 anos, 20 anos, a maioria das profissões a gente nem sabe. E uma coisa que eu vejo se repetir em todos
as vertentes terapêuticas é a importância da presença, importância do agora. Exatamente. Né? A formação que eu tenho em Gestalt, nós trabalhamos muito agora. Como é que a gente vê isso, né? Do ponto de vista junguiano? Como é que esse conceito... Eu vou fazer outra pergunta agora. Como é que esse conceito de self, né? É isso? Tem a ver com presença? Tem a ver com consciência? Como é que você enxerga isso? O conceito de self tem a ver com a condução da vida pela própria vida. Uhum. É como se fosse, assim, um fio condutor da vida que a nossa consciência não necessariamente alcança, né? Então, assim, existe um potencial de vida. Acho que, tentando simplificar um pouco, não é a nossa escolha racional, né? É como se fosse a vida... Sabe quando às vezes a gente fala assim, não, eu tentei isso, tentei aquilo, mas a vida levou para outro lugar, a vida levou para outro lugar. É mais ou menos isso que seria o self, né? A condução primordial da vida. Essa é mais ou menos a ideia. E aí, a grande, eu acho que sacada, né? A grande sabedoria é saber equilibrar isso com... Também não pode ficar, né? Deixar a vida me levar. Sim, né? sim. Aí são os espaços de consciência, de escolha, de livre-arbítrio que a gente tem. E atitude, exatamente. Né? E aí entra essa questão do presente que você trouxe, que é muito interessante. Juntando isso, conectando com essa ideia dos jovens, da criação, como é que a gente faz para orientar, para nos orientar em relação ao que a gente não sabe ali da frente, para orientar? É uma construção de autoestima. Quando você consegue investir em autoestima, e autoestima tem a ver com você construir uma imagem de si compatível com o que você pode lutar na vida ali, né? Não é ter tudo, não é ser tudo, mas é entender que o que você tem e os seus potenciais criativos e tudo mais podem te levar a caminhos muito interessantes. E aí não se trata de você fazer uma projeção de tudo até lá na frente, que é o que às vezes as pessoas querem, né? Uma vida toda planilhada, tal, até lá na frente, aí vem a vida e, muda tudo. Então, na verdade, é a gente aprender a confiar na nossa capacidade de tomar decisões diante de cada cenário que se apresenta. Isso é presença, né, também. Isso é presença e é autoestima. Sim. Olha só. Sim, porque aí você entende que essa capacidade de estar no presente... te traz a possibilidade de reconhecer as variáveis possíveis e fazer a melhor escolha possível. Aí você precisa se conhecer. Para fazer a melhor escolha possível para você, você precisa saber o que é melhor para você, Exato. né? No presente, aqui, hoje, quais são as minhas possibilidades, reconhecendo o que eu desejo, como eu sou, como eu me vejo, o que eu preciso, eu faço a melhor escolha aqui. E aí eu vou para um outro lugar. Então, eu confiar na minha capacidade de escolher a cada ponto pode me levar a lugares interessantes ali na frente, que hoje eu nem consigo projetar. Porque eu não tenho nem ferramentas, né? Eu não tenho indícios desses caminhos. Eu acho que isso é muito o que eu acabo falando para os pais, né? Em relação aos jovens. E eu entendo que a psicologia analítica, com todo esse conceito mais amplo, eu acho que ele traz possibilidades. Traz possibilidades da gente enxergar. Às vezes, aquela vida concreta ali, alinhada, racional, ela está realmente deixando a pessoa muito mal, com poucas possibilidades. Quando a gente abre um espaço de enxergar de novo, de olhar de novo para tudo aquilo, ressignificando alguns elementos, ainda que a vida prática não mude, do lado de dentro ela muda, e a sensação é que ela destrava. E muitas vezes deslancha. Então, é muito interessante pensar por aí. Rayana, estamos chegando no final de um ano. E esse final de ano, na minha percepção, tem muitos simbolismos, aparecem muitos simbolismos, né? E todo final de ano aparece. Como é que você enxerga isso? Que mensagem que você traria, né, diante dessas expressões que aparecem nessa época? Interessante a sua pergunta, porque um dia desse eu gravei pensando exatamente, quando entrou dezembro, pensando exatamente sobre isso, eu me lembrei de uma paciente que chegou um dia muito chateada,
com o marido, dizendo que ele estava sendo super desrespeitoso, sempre era, porque ele não respeitava a forma como a família dela lidava com essas celebrações e tal. E aí eu fui tentando entrar com ela, né? Tá, mas como é que é a sua vida? Como é que foi a sua história em relação a todas essas celebrações, inclusive Natal, né? Que é bem emblemática. E era de uma família estruturada formalmente ali, né? A família gosta muito dessas celebrações, muitos jantares, almoço. E o marido era de uma família humilde, estudava num colégio interno. A família não tinha condições de buscá-lo nessas datas festivas, então ele passou muitas Páscoas, Natais, sozinho. Sozinho, assim, com a escola vazia, né? Com um ou outro colega. E aí a minha pergunta era, como é que a gente espera que essas pessoas lidem de forma igual com esses períodos de Natal, de fim de ano, com esse simbolismo, né, de fechamento de ciclo e de renovação de esperanças? Então, até isso vai depender da história de cada um. Vai depender do que está lá nessa experiência, né, o que é arquetípico, né, Natal, esses fechamentos de ciclo, essa coisa da magia. Mas e quando isso se torna experiência pessoal? Como é que foi essa experiência pessoal? Então, não é incomum que muita gente se entristeça nesse período. Isso. O contrário do que as propagandas colocam, né? Muita luz, muita árvore, muito enfeite, muita cor. Mas por que a gente, você deve receber muito isso também? Muitas pessoas confessando que, na verdade, se sentem tristes nesse período. Porque talvez comparem a vida real com esse ideal de mesa farta, família reunida e presentes, e renovação. E prosperidade. Né? E prosperidade, né? As listas para o próximo ano. Eu, em geral, proponho, em vez de fazer essa lista, tudo bem, pode até colocar ali, claro, a gente tem que se organizar, mas por que você não faz uma lista do que você tentou esse ano? De onde você investiu a sua energia, do que você, né, do que você alcançou, ainda que não tenha chegado no resultado final. Então, acho essa questão do simbolismo de Natal mexe muito com essa questão da projeção e com a nossa expectativa idealizada. Então, ou seja, a projeção está presente o tempo todo, né? O tempo todo. Então, como é que a gente faz para, de repente, passar um pouco melhor? É possível ressignificar? Né? Para uma pessoa que, de repente, perdeu a família ou perdeu alguém muito importante num período como esse, ou perdeu alguém importante que seria central ali para essa imagem do Natal em família. Ou ainda aceitar que é um momento em que eu fico triste. E tudo bem. E tudo bem. E tudo bem. Né? Então, assim, aí é quando a gente tem que pensar o quanto eu contribuo para perpetuar essa imagem e o quanto eu me reconheço as minhas necessidades e ajudo a validar essas necessidades. Porque a gente também tem que se colocar e tem que se posicionar e não simplesmente aceitar essa pressão, porque ela é opressora. Exato. Então, se eu simplesmente aceito essa opressão e me entendo como inadequado, porque eu simplesmente não preencho todas as características para participar daquilo ali, eu fico oprimida, me entristeço e vai ficando cada vez pior. Né? Então, existem possibilidades de ressignificar quando a vida vai mudando, você vai ganhando coisas também, né? A gente pede, mas a gente vai ganhando outras coisas, a gente vai ganhando, abrindo espaço para outras relações, e nessas novas relações a gente pode ressignificar, né? Então, mais uma vez, esse contraste, né? Esse cuidado ao olhar o que é idealizado, a pegar esse idealizado como um pacote pronto, é isso, Natal é isso, né? Eu tenho um paciente que está na Noruega, e ele falando, eu estou aqui na Noruega, todo mundo, nossa, Natal, aquela coisa toda. E ele tá lá triste, por quê? Poucas horas de sol e, sabe? Exato. Então, assim, vamos para a vida real. Vamos para a vida real. O que é possível com o que eu tenho, com a minha história, com a minha vida, com as minhas possibilidades? Tá. Agora, isso não quer dizer que a gente tenha que simplesmente, olha, eu sou assim, eu não mudo, é porque eu sou assim. Não, não. Nesse momento, o que eu consigo é isso. É possível melhorar? Olho possibilidades de caminho e começo. Pequenos passos. Eu posso melhorar aqui? Eu desejo melhorar aqui? Né? Ou isso aqui eu melhoraria em tese porque o outro quer que eu melhore? Porque se eu não acho que é um problema, também tudo bem. Então, muito cuidado, né? Muito cuidado. O que eu acho mais bonito dessa ideia analítica é a gente entender cada indivíduo como um universo. Né? É um universo cheio de possibilidades dentro desse universo maior.
né? Então, a gente precisa olhar o que é possível para cada um fazer, o que é importante para cada um fazer, de forma respeitosa, considerando as dores, as feridas, os desejos, né? E entendendo que a gente pode, sim, se sentir melhor. A gente pode sim se sentir melhor, ainda que nossa vida tenha muitos elementos difíceis. Só que esse se sentir melhor não tem fórmula mágica. Né? Não é só acordar às 5 da manhã, ler tantos livros e pedalar tantos quilômetros e comer não sei o quê, não sei o quê. Isso é muito bom, claro. Cuidar da saúde é muito bom, né? Cuidar da saúde física, saúde mental não está desvinculada da saúde física. Mas isso, essa melhora mais complexa pressupõe o respeito individual. Eu acho que esse é um dos grandes pontos que eu admiro dentro dessa possibilidade de viver a psicologia analítica, é esse respeito ao que importa para cada um. Né? Não é o que importa para mim, não é o que importa para todos, é o que tem valor, né? O que incomoda, é o que mexe, o que mobiliza em cada um. E é a partir desse ponto que a gente caminha. Seja, nesse momento de transição, de mudança de ciclo, mais uma vez, a fórmula não é mágica, né? A fórmula, ela é simples. Sim. Olhar para si. Sim. Né? Poxa vida, eu cheguei aqui pensando que você ia trazer os números da Mega Sena pra gente, descobrir como é que ia sonhar com os números da Mega Sena. E, mais uma vez, a gente percebe que é autorresponsabilidade, né? Maturidade e autorresponsabilidade o tempo todo. E um olhar mais amplo, né? Para a vida, mais amplo, respeitoso, generoso para a vida, para o outro e para a gente. Rayana, muito obrigado. Imagina, foi um prazer. Você enriqueceu aqui dentro, acho que enriqueceu toda a equipe. Foi realmente muito bacana. Eu queria que você desse seu recado final, né, para a câmera, falasse as tuas redes sociais e, enfim, a tua mensagem final, que eu acho que você acrescentou muito na vida de todos nós aqui dentro e vai acrescentar bastante na vida dos nossos ouvintes. Certo. Então, foi um prazer enorme estar aqui e ter essa conversa. É muito prazeroso realmente falar sobre tudo isso. E eu espero que as pessoas consigam tirar, né, elementos que façam sentido e, com esses elementos, levar a reflexões que realmente acrescentem daqui para frente, que despertem certas curiosidades, que tirem certos preconceitos em relação até à ideia e à imagem de tudo isso, e que consigam, de fato, olhando para si, fazerem essa caminhada honesta, né, com mais chances de prosperidade, né, porque prosperidade é não faltar nada, é não nos faltar nada. Então, é isso, foi um prazer enorme. Rede social? Quem quiser conferir algumas coisas que eu, às vezes, falo espontaneamente, Rayana Coelho, psiquiatra, no Instagram. Obrigada, até a próxima. Foi ótimo.